Boa noite a todos. Então, nós vamos continuar com os nossos estudos. Semana passada, nós começamos a falar sobre os nossos membros, alguns órgãos, fazendo essa correlação dos nossos problemas, das nossas doenças psicossomáticas, alinhada com os nossos órgãos e as dificuldades que muitas vezes encontramos. Então, nós falamos muito do joelho, o apoio para dar e receber o colo, e hoje nós vamos falamos do tornozelo, né? E hoje nós vamos falar dos genitais, a energia de vida. Então, o teólogo Jean-Yves Leloup, que eu estou baseando muito nele, que é um grande estudioso, espiritualista, né? E estudioso O Corpo Fala. Então, ele fala que dos tipos de amor e prazer, dos traumas, das sensações vividos na infância, que marca para sempre nossa sexualidade. Ele também adentra muito a questão da psicanálise, mostrando que as nossas problemáticas da vida adulta, ela se relaciona diretamente ao nosso momento do desenvolvimento do feto até a entrada da pré-adolescência, né? Pós-pré-adolescência, a gente remonta todo o nosso passado vivido, a experiência do histórico de vida, dessa própria vida, do momento em que somos, da nossa concepção até a idade de 14 anos, que é onde a criança é um ciclo de 7 em 7 anos, até 7 anos. Ela faz o processo da reencarnação, recebendo já a educação e os valores de família. Dos 7 aos 14, a gente faz esse reforço e ela começa, então, também a colocar os seus valores mediante o que os pais ensinam. E depois dos 14 anos vem a sua formação dos valores dessa personalidade atual, alinhada às personalidades de outras vidas. Então, ele fala muito dessa sexualidade, ele fala muito dos traumas, das sensações, e ele fala que o encontro dos dois corpos pode ser mais que físico, ou seja, a representação mais primitiva de Deus foi encontrada na Índia, que são o Lingam e o Oni, o símbolo fálico masculino e o genital feminino. Então, a Índia ela trabalha muito nessa linha dessas castas, dessa presença de Deus, dessa simbologia do homem e da mulher. E a representação do sexo ela foi feita pela primeira vez pelo homem quando invoca Deus, falando que o sexo é onde transmite vida. Ela faz uma correlação colocando qual é a forma de um ser humano vir à Terra através de um ato sexual. Nesse ato sexual, ao encontro do homem e a mulher, para que assim possa trazer a possibilidade de uma vida. E, obviamente, sem ocorrer essa situação, não existiria a iminência das reencarnações. Então, a Índia, ela sempre foi muito espiritualista nesse lado, tem muitos movimentos, tem muitas informações, muitos artigos que coloca essa doutrina ou essa filosofia no esclarecimento. E ele, alinhado a outras ciências, vem nos colocando a questão da Índia. Então, ele fala que para o ser, dessa maneira, passa a ser o local da aliança, algo de muito sagrado. A gente fala muito na doutrina espírita a respeito de sexo, homem e mulher. O que a gente coloca, né? Tem até palestras, e o próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos coloca em o namoro, como que ele inicia, porque hoje nós estamos vendo os valores completamente diferentes. Inicia muitas vezes na cama, né? Sem muitas vezes saber qual é o nome do parceiro. E o que nos coloca? Nada é proibido, mas desde que você, ao atentar ou buscar alguém, há uma necessidade, primeiro, da amizade, do carinho, né? Do respeito, da atenção,
depois que você mobiliza toda essa energia, que você entranha nesses sentimentos, aí vai ocorrer o ato, que de fato nada mais é do que o encontro dessas duas almas. Porque nós sabemos também, só aprofundando, quando duas pessoas entram num processo de troca energética, que é o ato sexual, aquela vibração, aquela emanação de amor puro e verdadeiro, eles são trabalhados, são energias bondosas, são energias que auxiliam, né? Então, as próprias filosofias antigas já vêm trazendo essas informações, mas nós estamos num mundo muito louco, onde nós estamos vivendo uma modificação muito grande dos valores, em especial da família. E a gente reporta que essa fala, Deus sagrado, o Todo-Poderoso, o Senhor da vida, nos possibilita, nós mulheres, dar a vida àquele que necessita. Então, esse libido, essa sexualidade, essa paixão, muitas vezes nós vemos casais que, ao envelhecer, aquela paixão, aquele amor fervoroso, ele acalma e se torna compaixão. Um passa a cuidar do outro. Então, a doutrina e grandes filosofias demonstram isso. Por que as pessoas mais antigas costumavam falar assim, quando você escolher alguém para casar, escolha aquelas pessoas que você tem longos papos, que te agrade, ou seja, sintonia mental, porque o que fica é isso, né? De você conversar, de você falar, de você compartilhar, de você buscar sempre essa harmonia, esse equilíbrio, porque a parte do corpo ela vai se apagando e a sintonia da alma ela vai crescendo. Então, o libido pode tornar-se paixão, passar através do coração e transformar em compaixão. É sempre a mesma energia vital que muda e se transforma de acordo com o nível de consciência no qual nos encontramos. Então, aí ele vem com algumas perguntas. Preste atenção, quais são suas dores ou quais são as suas doenças que estão relacionadas aos seus genitais? Né? Você sofre de algum desses males? Qual a sensação diante dos seus genitais? Né? É de repulsa? É de vergonha? É de culpa? É de prazer? Porque nós sabemos que nós temos religiões e já vivenciamos outras e outras religiões em que tudo é punitivo. E o fato de sermos criados em uma cultura de punição, nós guardamos muito isso no nosso inconsciente e no subconsciente. E quando a gente procura realizar algo que é prazeroso, a gente às vezes faz, mas sente o sentimento de culpa. Então a doutrina ela traz essa leveza para que nós não possamos nos sentir culpados, mas saber fazer, como fazer e com quem fazer, no sentido dos genitais. Tem pessoas que têm uma tranquilidade que passa nua ou se vê nua, como se a genital fosse uma mão, fosse o cabelo, fosse os olhos, mas tem pessoas que se esconde, né, se reserva, tem vergonha, tem pudor, então ainda não se aceita. É para a gente fazer essa avaliação, porque aqui é o chamamento, é o amor, o alto amor, é você se olhar no espelho e falar, eu me amo, com todos os meus defeitos, se eu estou gorda, se eu estou magra, se eu estou flácida, não interessa. O importante é como o seu olhar te vê, porque esse fato de se agradar, de se amar, é que faz a interação de nós para com o externo, de nós para com os outros. E tudo aquilo que eu sinto, se ele tem uma participação de vergonha, de culpa, de repulsa, isso mistura na nossa cabeça e a gente passa a ver o outro da mesma maneira. Então, qual é a postura em relação à nossa sexualidade? À sua própria ou ao sexo no contexto cultural? É para a gente fazer essa pergunta, é para a gente fazer essa indagação. Nós estamos vivendo no mundo agora onde a questão homossexual, a questão da sexualidade, ela está assim muito em voga, né? Eu costumo brincar e falar tá em moda. Então, as pessoas
chega ao ponto de falar assim, eu sou. E a gente percebe que essa questão de ser homossexual ou não sempre existiu desde o que o mundo é mundo. Só que as pessoas não teve necessidade, ou mesmo a questão cultural fazia com que não é esconder, não é omitir, mas ao mesmo tempo é respeitar. Eu gosto muito de uma fala daquele. Ele foi, ele foi deputado, Clodovil. Ele falou: não condeno nada, mas ao mesmo tempo acho que a vida particular de cada um deve ser só sua. Não temos necessidade de mostrar, nem de expor, nem de fazer alarde. Na minha concepção hoje, eu penso que existe muito alarde, como uma moda, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e achar que o fato de eu não ter vergonha é porque eu posso estar com um homem, eu posso estar com uma mulher e acho isso uma naturalidade. Mas cada um é que sabe de si e quem somos nós para julgar, porque nós estamos num processo de transição planetária e a gente sabe que todas as crises, que todos os problemas estão vindo à tona. Então, são chaves que chegam às nossas mãos para que saibamos abrir as portas ainda obscuras e que o nosso entendimento atual ele seja capaz de fazer uma leitura ou passar em revista a nossa personalidade com o mundo atual. Onde que nós sentimos que somos coniventes e onde sentimos que nós não temos essa coparticipação, né? Então, essa energia da vida, que são os órgãos genitais, é o poder de trazer a vida a alguém. Essa questão do sexo, que nós sabemos que o espírito ele não tem sexo. A partir do momento que ele entra no corpo carnal, é que ele vai fazer essa sua escolha. O ânimo ou a ânima, né, que Jesus sempre fala disso, a necessidade de vivenciar um corpo masculino e depois um corpo feminino, para que aprendamos mediante a cultura, saber impor com verdade, com rigor, mas com compaixão, com amor. Então, é o equilíbrio de ser homem e de ser mulher, de ter a doçura da feminilidade, da mulher, da natureza, né, do afeto, de mãe, e ter também essa postura masculina de ser o porto seguro, de ser autêntico, de dar a força e de poder estar ali sempre atento e ser a força. Então, é o amor e a força, é a ternura e a força andando juntos. E nós precisamos não encontrar no outro, mas encontrar em nós mesmos. O ventre é o centro processador das emoções. O estômago, intestino, fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, rins, são os órgãos vitais abrigados em nosso ventre. Eles são responsáveis pela transformação do alimento em energia, pela absorção de nutrientes e pela eliminação das toxinas. Emoções como raiva, medo, prazer e alegria acertam em cheio essa região e também precisam ser digeridas. Bom, nós estamos falando aqui do ventre, né? É onde nós damos a vida, mas ao mesmo tempo é onde também recebemos todas as energias, porque nós temos, nessa parte de umbigo, nós temos um chakra que é de suma importância, que nós chamamos de plexo. Por que esse plexo? Porque esse plexo ele se abre e ele coaduna com as energias externas. Então, a gente recebe, o chakra que ele é receptivo a todas as energias que são jogadas, seja ela ruim ou seja ela uma energia boa. No nosso chakra, nós temos o chakra coronário, que é no topo da cabeça, é o chakra que ele se abre para o ser e o Criador, as energias benéficas, as energias do Senhor da vida. E nós temos esse chakra que está no nosso meio, vamos dizer assim, né? No umbigo, é o chakra do plexo. Esse plexo, ele então faz a atração dessas energias. Por isso que muitas vezes, em determinados locais que nós adentramos, a gente pode sentir algum distúrbio nessa região, um mal-estar, uma dor, uma desinteria,
algo que desorganiza, que desabilita, que inflama e que mostra que algo está errado, porque há uma desarmonia nesse chakra e, obviamente, nós vamos sentir em dores ou em sensações na parte física. Mas a gente também vai mais além, porque essa região também é a condensação energética e a gente coloca muita energia nessa região e às vezes se mistura. Aí ele começa a falar que o perdão ele é uma virtude curativa, porque podemos tomar toda espécie de medicamento. Podemos ter um acompanhamento psicológico, psicanalista, neuropsiquiatra, mas há, por vezes, rancores que atulham nosso ventre, nosso estômago e nosso fígado. Então, a gente vê muitos processos de doença, principalmente como os cânceres, nessa região do fígado, do estômago, e a gente percebe, fazendo um histórico de vida, ali onde está a falta de perdão. A falta de perdão, ela cria uma energia e vai tumorizando aquela região. E essa região, então, em determinado momento, quando não é trabalhado, ela vai, então, se jogando para que venham as doenças. Então, o perdão, ele é um remédio curativo. Ele vale mais que um atendimento psicanalista, ele vale mais que um atendimento psicológico, ele vale muito mais que os remédios tarja preta. E as pessoas sempre colocam a ansiedade, a depressão, como uma coisa assim que parece que está louca, está fora do normal, está desequilibrado. Na verdade, sim, mas o desequilíbrio ele é proveniente ainda das mazelas que nós carregamos na vida, né? Ele destaca que todas as partes do nosso corpo lembra a importância de respeitar o tempo da digestão, respeitar o tempo da assimilação e de tudo que acontece, que seja ruim ou que seja bom. Quando nós recebemos uma notícia, quando ela é negativa, quando ela é ruim, que ela nos abala, você pode perceber que tem muita gente que tem essa parte aqui, né, do estômago, dessa região, ela tem essa parte que é o que afeta primeiro. Na hora que a pessoa recebe aquela notícia, ela às vezes tem uma desinteria, ou às vezes uma dor forte no estômago, como se tivesse levado um soco. É uma região onde está recebendo essa energia. Quando você recebe a energia boa, há um conforto, há uma harmonia, porque o seu corpo recebe e refaz, né? Mas nós temos que lembrar que nós temos mais mazelas no nosso corpo, mediante a nossa cultura e a nossa evolução espiritual, do que os nossos talentos. Nós estamos aprendendo a colocar em nós os nossos talentos, as nossas virtudes, pois estamos em uma escola de aprendizado do amor. E à medida que nós vamos dando esses passos no entendimento desse amor, nós vamos eliminando esses tumores, essas energias negativas que acumulamos. E muitas vezes, por séculos e séculos, acumulamos essas energias. Por que as crianças que têm uma tenra idade e, de repente, ela já nasce com câncer? Que Deus é esse que permite? Mas se a gente olhar dentro da filosofia espírita, nós vamos compreender que as várias vidas oportuniza e naquele momento da infância, ali já vai acontecer aquela limpeza. Ou seja, foi compreendido, organizado, harmonizado e desce-se mais uma barreira, como aquelas sete lagoas, que eu já dei até uma aula sobre isso, né? Que uma vai sobrepondo a outra, uma vai enchendo de água e vai derramando na outra, até a gente chegar na carne. Então, o espírito ele caminha nesse derramamento energético de mazelas para que ela se expõe e sai fora. Quando ela chega nos últimos corpos, principalmente no corpo somatório, é onde está o perispírito,
e o espírito, essa região ela tem a capacidade de curar, que é o duplo etérico. Então, se a gente consegue fazer todo esse trabalho de equilíbrio e paralisa essa energia, o corpo não vai sentir. Quando nós não damos conta, o corpo, então, será o último corpo carnal, o soma, a matéria mais pesada, para receber esses teores energéticos negativos. Então, se a gente olhar a vida compreendendo nessa essência divina de amor, a gente percebe a beleza, o quanto que Deus é magnânimo na sua espécie, na sua criação, no seu projeto de vida, para nos ensinar a cada instante. E perceber também o quanto que já crescemos, o do ontem para hoje, que hoje já temos uma compreensão maior dos nossos 7 corpos astrais, dos nossos corpos sutis, e que compreendemos que precisamos fazer uma movimentação energética que vem do espírito até descer ao corpo físico. Olha que maravilha, né? Então, nós vamos olhar isso, é um lugar onde acumula energia, que é a digestão, tudo que nós comemos se transforma em energia, aquilo que não serve é colocado para fora, aquilo que vem como alimento, como vitamina, ele é revigorado no nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. E as sensações que nós sentimos também nos permite ter um conhecimento e uma leveza para compreender se estamos caminhando, se estamos persistindo no erro ou se as portas realmente estão conseguindo serem abertas. Então, quando você tem uma emoção forte, sente frio na barriga ou alguma reação na região, são as perguntas que ele vem nos trazer. Quais foram os fatos difíceis de ser digerido em sua vida? Quem de nós não já passamos por situações que a gente recebe a notícia ou vivencia um fato onde você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei estar passando por isso, né? E o que há por perdoar? É uma reflexão que cada um tem que fazer. O que eu preciso perdoar na minha vida? Qual é a energia que eu carrego em relação a alguém, em relação a algo, a um fato? Quais são as páginas da nossa vida que a gente ainda não tem coragem de abrir? Ela está com clipe, porque a gente não tem ainda esse entendimento, essa compreensão de digerir o que é passado. Então, quando Jean ele vem nos trazer isso, ele vai reverberar em cima do perdão. O perdão é a maior cura que o ser humano pode trazer para ele próprio. Porque você perdoar significa abrir a sua gaiola e voar. Destrancar as suas algemas. É libertar daquilo que te segura. Então, o perdão, ele é um dos maiores remédios para as nossas almas, para o espírito. Qualquer dúvida, tá, gente? Vão parando e conversando. Coração e pulmões é o pulso vital, é a nossa vida. Então, esses 2 órgãos estão intimamente ligados. Ligado onde? A nossa respiração. O meu pulmão enche, né? Meu coração recebe ali o sangue e joga em todas as minhas fontes. E com isso nós temos vida material. O coração, ele é o símbolo do centro vital. Ele é o centro da relação. Quando a gente fala eu amo, a gente coloca sempre a mão no coração. É o órgão que nós colocamos toda a nossa emoção. É uma coisa interessante, a gente vê muitas doenças de câncer. Ninguém nunca viu falar em câncer de coração. Eu escutei que existe, está surgindo, né? Mas, assim, para comprovar que teve alguém que comentasse, algum cardiologista que pudesse referendar essa doença, eu ainda não vi. Pelo contrário, Dr. Manel, que é um grande cardiologista, uma certa feita, eu tive uma oportunidade, eu tive uma aula maravilhosa quando ele fala do coração. Então, assim, reporta, simboliza o amor.
é o órgão que, como se a gente colocasse toda a nossa essência divina, é onde nós guardamos o nosso eu, o nosso amor, a nossa ternura, o nosso carinho para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta e, acima de tudo, para com o nosso Pai, o Senhor da vida. Então, é importante observar como que a vida afetiva influencia a nossa respiração. A nossa vida afetiva aqui não significa só amor homem e mulher, é a vida afetiva como um todo, né? É o amor de um esposo, é o amor de uma namorada, é amor de um amigo, amor de uma amiga, é amor de filho, de mãe, de avó, de tios. São pessoas que nós estamos envoltos e nós temos o prazer de estar junto, o prazer de estar perto, aquela coisa gostosa, aquela sintonia, né? Uma sinergia que trabalham juntos no sentido de trazer essa tranquilidade, essa harmonia, essa sintonia, essa confidência. Então, isso é afetividade. E essa afetividade, ela influencia a nossa respiração. Por quê? Porque o coração e o pulmão estão andando junto. À medida que eu estou bem, obviamente, a minha respiração também. Quando eu estou desequilibrado, um dos pontos primordiais que a gente percebe o desequilíbrio é no processo da respiração. Respiração curta, ofegante, né? Muitas vezes faltando ar, simboliza ali um desequilíbrio afetivo, uma desarmonia nesses órgãos. Às vezes nos sentimos sufocar porque não correspondemos à imagem que os outros têm de nós, e isso também impede que o coração bata tranquilamente. Bom, vamos adentrar um pouquinho nisso aí, eu vou agora partir para a psicanálise nesse sentido. Nós temos costumes de nos apresentar para o outro, muitas vezes como nós gostaríamos que fosse. É quando eu falo que nós usamos as nossas máscaras, nossa persona. Na verdade, nós somos uma pessoa, nos apresentamos para o outro como a gente gostaria que a gente fosse, e nós temos o outro lado, né, que é a nossa realidade. Então, é como se fosse três: o que eu sou de verdade, como eu me apresento e como eu quero me apresentar, e como eu gostaria de ser para me apresentar. Então, a gente já sente que aí tem uma distonia, tem uma diferenciação no nosso lado emocional, porque nós, como seres humanos, e dentro do patamar energético e evolutivo que nos encontramos, às vezes nós queremos nos colocar como uma pessoa, porque nós queremos que as pessoas nos amem. Mas para que eu me sinta amada, eu percebo, mediante a cultura e a vida externa, que existem alguns pontos que eu preciso me apresentar. Eu preciso estar em sintonia com algumas exigências que a sociedade, ou que aquele agrupamento, aquela organização, aquela fraternidade, ela requer para que eu me sinta dentro daquele processo. É normal? Sim, muito normal. Isso acontece na nossa vida, em todos, desde a nossa infância até a nossa morte. Por que isso? Porque nós vivemos ainda envolto às muitas emoções e não sabemos dissipar ou diferenciar aquilo que é real do irreal. Porque as nossas verdades, elas são relativas. A verdade do Cristo é absoluta. E o que acontece na nossa vida se a gente fizer um histórico? Aquilo que muitas vezes eu defendi fervorosamente há 20 anos atrás, hoje eu sou totalmente contra. Mas por que eu mudei? Porque o conhecimento, a abertura, o equilíbrio me proporcionou uma nova porta, um conhecimento novo para que eu compreendesse que eu não preciso usar aquela máscara para que eu esteja naquele local, para que eu seja convidado para aquela festa, para que eu faça parte daquela patotinha, porque o discernimento e o amadurecimento, ele vai interagindo de uma forma que a gente começa a ficar mais solitário. E quando nos colocamos como mais solitário, nós percebemos que a gente passa a interagir mais consigo, eu e eu. Então, as minhas conversas, as minhas percepções, as minhas sensações emocionais, eu começo a fazer uma avaliação.
E a gente brinca muito quando a gente fala assim, passei dos 60, eu agora, ó, liguei o botão, se dane, não estou nem preocupada. Ah, vem alguém falar alguma coisa que eu não quero, ó, quero saber não me interessa. Por que a gente costuma falar isso? Significa que a gente está desprendendo daquilo que, de uma certa forma, desequilibrava, porque a gente dá muita atenção para que o outro, como que ele me avalia. E a gente esquece que nós precisamos avaliar a nós mesmos. O que eu penso de mim, como eu me amo, que é importante. Não é como o outro me ama, o que o outro pensa de mim, que é importante. Então, por isso que a gente reverbera nessa vida, essas sensações, esses sentimentos, sempre nos proporcionando um mal-estar para que encontre aquele local que me aceite, aquela pessoa que me ama, a exigência que nós fazemos da vida. Ah, eu queria tanto que fulano me amasse como eu amo. Existe algum medidor de amor, de algum sentimento? Você pode falar, eu te amo mais do que você me ama? Será que isso realmente existe? Porque cada pessoa, ela é única, ela é particular, ela é individual. E nós convivemos com o coletivo. Então, o que que Jesus nos ensina? Buscar a nossa luz. Quando ele fala, vós sois luz, vós sois o sal do mundo, é porque eu preciso aprender a me temperar. Eu não posso ser muito salgada e sem sal. Eu perco, né, o meu equilíbrio. Então, eu tenho que saber ser comedida com a vida. Aí eu vou trabalhar a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, a gentileza, né? Mas como que eu vou trabalhar isso? Em mim. Eu tenho que me aceitar com a minha feiura ou com a minha beleza. Eu tenho que me aceitar com a forma de ser tagarela ou de ser muito reservada. Eu tenho que me aceitar de ser uma pessoa estúpida ou uma pessoa que é fria, gelada, né? Que disfarça as suas emoções, porque cada um de nós somos uma personalidade. Cada um de nós estamos em um patamar dessa grande escada divina. Então, essa necessidade que a gente tem de estudar em nós os nossos órgãos, os nossos corpos sutis, e ao mesmo tempo estudar a nossa mente, como que nós pensamos, por que que muitas vezes ficamos na cama em briga, em duelo mental, me falou aquilo, eu deveria ter respondido isso, que fulano fez isso, eu fiz aquilo, a gente perdendo tempo com energia que está transformando em doença. Eu tive um chefe que ele falava assim: quando você sair de casa para trabalhar, você deixa todos os seus problemas na sua casa e vem para o serviço. Quando você sair do serviço e voltar para sua casa, você deixa todos os seus problemas no serviço e volta para casa. Porque os meus problemas da minha casa eu não posso levar para o meu trabalho. E eu não posso trazer os problemas do meu trabalho para a minha casa. Porque senão vira um fuzuê, vira uma confusão. Então, é saber lidar com cada coisa no seu devido momento. E nós estamos aprendendo a fazer isso. Somos caixinhas que a gente abre e a gente vê uma vivência de várias reencarnações, processos que estão em momento de diluindo, outros que estão nascendo, e que tudo está relacionado às emoções. Então, quando ele fala que para alguns querer ser normal a qualquer preço, querer agir como todo mundo, pode ser fonte de doenças. Então, porque está na moda isso, eu vou usar. Nem gosto, mas eu vou usar porque está na moda. Ué, o que eu tenho a ver com moda? Eu tenho a ver comigo. Né? Às vezes você coloca uma roupa e a pessoa, nossa, ficou maravilhosa. Aí você olha e fala assim, eu estou me sentindo um verdadeiro bolo, né, de aniversário. Tira, coloca seu chinelo, coloca essa calça jeans, coloca sua camisa Eric, pronto, acabou. É o que a gente gosta de usar, é o que a gente sente bem usar. Eu não vou usar para o outro, me apresentar para o outro, eu tenho que me apresentar para mim. Né? Tem até uma historinha interessante que fala que quando a gente tem a casa da gente, coloque a sua porcelana para você, use a sua toalha de mesa para você fazer o seu café, o seu almoço, né?
Compre as coisas gostosas para você. Não é para a gente esperar a visita para receber as pessoas importantes na sua casa para se apresentar. A gente apresenta para a gente. A vida é passageira, é tão fugaz, é tão rápida. A gente não sabe se está aqui amanhã. Então, comprou, gostou, use. Né? Faça com que aquilo ali realmente te dê prazer. E a gente tem mania sempre de guardar, de esconder. Vai ter um momento certo para eu usar. O momento certo é agora, é hoje, é nesse momento. É naquela hora que você sente, hoje eu quero. Hoje eu quero subir em cima do salto. Vou subir em cima do salto. O que é que me proíbe? Né? O que é que me permite? Então, a gente tem que aprender a olhar no espelho e falar assim, eu sou X, eu gosto disso. Isso me incomoda. Isso me faz mal. Por que eu vou ficar do lado de pessoas tóxicas? Para quê? Ah, não, mas é porque eu preciso ficar, porque é karma, eu tenho que aprender. Calma, peraí. Eu não sou santa e não sou perfeita, não. Aquilo ali, até um determinado momento, eu aceito. A partir do momento que começa a me fazer mal, eu começo a adoecer, tchau. Calma. Lá na frente vou encontrar de novo com essa energia. Nós somos energias. Nós somos energia. E a gente tem que saber codificar essas energias, reconfigurar para que a gente seja sempre pessoas de bem e feliz. Pessoas felizes, não importa, né? Com a felicidade do outro. Pessoas infelizes incomoda com a felicidade do outro. Então a gente tem que botar isso em mente. Então, só para terminar esse slide, o assunto é muito gostoso, porque de repente ele abre assim várias vertentes e dá a possibilidade da gente trabalhar a medicina em todas as áreas e, ao mesmo tempo, trabalhar em nós mesmos. Nós estamos aprendendo a lidar conosco, porque, infelizmente, Deus nos colocou como seres ignorantes, mas com um livre-arbítrio e uma inteligência imensa, e nós estamos abrindo nosso processo de inteligência. Nós não temos cartilha, nós não temos um diagnóstico, nós não temos uma receita pronta, cada um vai andar de acordo com a sua condição. Então, agir de acordo com as suas vontades mais genuínas e aceitar o que se é, mesmo que isso não combine com o seu grupo, pode ser uma forma de libertar e sair do seu sufoco. Preste atenção, você já teve períodos prolongados de angústias, de tristeza? Já parou? Por que você está sentindo? Por que estamos sentindo isso? O que liberta a sua respiração? E o que sufoca? Você se preocupa muito com a sua imagem? A imagem que as pessoas têm de você? Você ainda está apegado a isso? Já parou para ouvir as batidas do seu coração? Você já tentou escutar, né? O coração das pessoas que você ama? Colocar o ouvido no peito e escutar o coração da pessoa que você ama? O que deixou o seu coração partido? Qual o acontecimento, qual a causa, qual o fato, qual o evento que você ficou de coração partido? E quais são os momentos, que eu acho que são muito maiores os momentos felizes que nós temos na vida do que os tristes? O que fez bater o seu coração diferente? Então, são indagações que nós precisamos fazer diariamente para fazer esse autodescobrimento. É uma caminhada individual. É uma estrada que nós escolhemos. E nós vamos plantando as sementes que estamos, de uma certa forma, construindo e está em nossas mãos. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. E eu falo com todas as letras e com toda a verdade. Nós estamos aqui para construir a nós mesmos. Nós não estamos num teatro para apresentar para ninguém. Nós não estamos em uma ala para desfilar e ser aplaudido. Nós estamos em um caminhar de redenção, de aprendizado, de amor, de paz, mas de muitas turbulências. E as turbulências, elas não só são externas. 90% das nossas turbulências, elas são internas. Faz parte de nós, nos acompanha há milhares e milhares de anos. E Jesus nos permite, nesse momento, nesse século, estar aqui, vivenciando toda essa reviravolta que o planeta está atravessando, com tantas tempestades difíceis que vamos vivenciar, para que a movimentação externa possa atingir o nosso interno.
é olhar como nós sentimos perante as situações que nos deparamos. O que está nos fazendo bem? O que nos está fazendo mal? É hora de reflexão. É hora de baixar a cabeça, mas em sintonia com Deus, para que possamos fazer essa autodescoberta, para que essa luz que verdadeiramente buscamos o tempo todo, em todo o nosso processo de reencarnação, da môndula ao homem que nós somos hoje, a necessidade dessa luz, a necessidade dessa água cristalina, para que banhemos, lavemos o nosso espírito e encontremos as nossas escuridões, para que as luzes possam se avançar em nosso interior e exteriorizar aquilo que não nos que permitimos um dia acumular, para que hoje possa ir embora, mas que vá com paz, com tranquilidade, com harmonia e com amor, para que amanhã não voltemos tão doentes quanto aqui chegamos nessa reencarnação. E assim nós vamos findando os nossos trabalhos, agradecendo o nosso querido irmão Natécio França, com toda a sua falange que nos auxilia nesses estudos, pedindo a Jesus que ilumine esses bons espíritos que nos acompanham e que nos permite ter um estudo tão profundo, tão direto, tão objetivo, que acalenta os nossos corações, que aquece os nossos sentimentos, ainda tão gélidos, ainda tão desesperadores, para que possamos assim encontrar a paz e que os nossos passos entrem no compasso do aprendizado, da assimilação e das verdades do Cristo, para que possamos crescer e aproveitar o máximo possível do tempo que aqui ainda temos para aprender o amor ensinado pelo Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, obrigada a todos. A gente está andando devagar, entre